Nosso vídeo já está aberto. Nosso microfone vou abrir em instantes. Esse daqui, você vai ver. O Facebook. Tá com delayzinho, né? Ah, sempre tem. Você tá pulando aqui, eu não... É, Ele tá indo pra porque baixo do outro, eu mexi, aí quando mexe ele fica pulando. Tá. Queria ver, tá? Eu vou abrir o microfone, gente. Muito boa tarde, estamos ao vivo aqui na Rádio Show com um papo com elas, eu e Edu Cax. Boa tarde, Lu. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Você é daquelas fãs de GOT que ontem quase morreram? Eu ainda estou em choque, mas será que é spoiler? Já foi, né? Não sei mais Mas tem quando é um monte de considerado. gente que tava reclamando. Então. O pessoal lá do Rio, meu amigo, reclamou que faltou luz. Você viu que teve ventania ontem à tarde Ai, eu aqui. não quis nem saber, eu só em quis São que eu Paulo. assisti Linda e Maravilhosa, chorei, Linda e Loura. gritei, e foi Linda e Loura, né, mais ou menos, mas foi assim incrível. E no fim, quem salvou o dia foi a mulherada, como sempre, né? Porque se não é pra isso, eu nem pago internet, Brasil. Mas você sabe que eu não assisto e aí eu fico boiando, o pessoal fica falando um monte de coisa. Eu botei uma lista aí de um monte de coisa que eu nunca assisti e o pessoal está espantadíssimo. A gente está ao vivo já aqui no facebook.com/papocomelas oficial. O nosso Twitter é o @papocomelas, o nosso Instagram é o @papocomelas oficial, youtube.com/papocomelas oficial. A gente está ao vivo pelo Facebook, mas você também pode assistir no nosso canal do YouTube essa e todas as nossas entrevistas. Aproveita para se inscrever no nosso canal, clica lá no sininho para receber as notificações e poder rever todos os papos, não é isso, Lu? É isso aí. A gente está chamando você aí para chamar a mensagem para a gente aqui pelo nosso Facebook. Nós estamos temporariamente sem WhatsApp. E o Papo com Elas tem apoio de Silvia Helena Siljoias, afinal de contas, a mulher empoderada e que sabe o que quer, merece ficar ainda mais linda. E da Supervisão, vistorias automotivas, empresa especializada em vistorias, certificado e cautelar, e na emissão de laudos para transferência, tudo feito de maneira rápida e com muita qualidade. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre algo muito comum na vida conjugal. Casais que trabalham juntos. Aliás, a gente está falando de casal porque são os convidados aqui de hoje, mas até estava contando a minha história para eles aqui das empresas familiares em que todo mundo ali é parente, né? Não é só o marido e a mulher, né? E nós estamos recebendo aqui no estúdio o casal Aníbal e Kátia Teixeira, autores do livro Tem um CNPJ na minha cama, que eu achei maravilhoso esse título. Que é um guia prático para famílias que precisam conciliar a relação comercial e a afetiva, o que inclui as finanças. Olha, misturou família com dinheiro, é a receita da briga certa, não né? É? Panela voando, gestão de tempo e lazer. Na obra, o Aníbal, que é economista, e a Kátia, que é networker, compartilham as experiências vivenciadas durante os 35 anos que administraram juntos empresas construídas pela família sem permitir que a relação empresarial impactasse no casamento dos dois. Parabéns! Duas palavras para vocês. Parabéns! Olha, vou te falar, não é fácil não, né, gente? Não. Obrigada pela vocês terem vindo. Viu, Kátia, Aníbal, podem falar, por favor. Eu quero agradecer a presença, agradecer a oportunidade. É sempre muito bom falar sobre empresas e família, porque, para quem não sabe, 91% das empresas no mundo são familiares. É verdade, gente, que terror. Eu não sei, pra mim isso é um terror. Eu tenho um certo histórico. Eu tenho um histórico, né? Mas eu ia falar que eu tenho um certo trauma, não, mas não é bem assim, né? Tem altos e baixos, né, Aníbal, nessa relação. Sim. Olá, muito boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite, Lu, Olívia. E vamos aqui conversar muito sobre isso aí, empresa familiar. Dá para administrar a vida conjugal e empresarial sem permitir que uma interfira na outra, amigo? Não, não tem como. Então, esse negócio de deixar na porta, vamos deixar na porta os problemas, ou senão aqui na empresa não falamos de filhos, não falamos impossível. Mas olha, impossível. Já valeu para mim essa entrevista, porque a gente sempre fala isso aqui, que a gente tem que desmistificar e parar de romantizar as coisas. Isso, sabe? exatamente. Não existe isso. Empresa com marido e mulher, gente, com pai, com mãe, com irmão.
é impossível você não trazer a casa para dentro e o trabalho para dentro de casa. O que eu acho que vai ficando mais fácil, e claro, são 35 anos e a gente aprendeu aí nos últimos 16. É a divisão de papéis, isso é importante. Agora, que tudo se mistura, se mistura. Quando você divide papéis, você entende que a gente tem pontos fortes e pontos a serem desenvolvidos e une tudo isso, aí começa a ficar mais, o jogo começa a ficar mais legal. Muito bem. Bom, a gente vai ter tempo para falar disso daí, né? Mas eu acho que dá uma bela novela. Dá. De novo, Glória Pérez, atenção. Valcir Valcir Carrasco. se liga. Aguinaldo Silva tá meio queimado na rodinha, mas a gente deixa pra lá. Você não tá sei. sabendo do babado? Não, Depois depois você eu me te conto. conta. Depois eu te conto Então, do babado. mande sua pergunta aí, sua dúvida pro nosso Facebook, Papo com Elas Oficial. E a gente volta já já, daqui a pouquinho a gente conta mais sobre essa história de como é administrar família e negócios ao mesmo tempo. Eu não tô conseguindo pegar o link. Não faz mal, não esquenta. Ele não. Estamos de volta aqui no Papo com Elas. A conversa de intervalo aqui foi sensacional, né? Gente, é incrível. Eu adoro essas histórias. Até queria até vamos pedir para vocês contarem como foi a escolha do nome, porque eu e a Olivia, a gente tá assim, né, Oli? A gente tá impressionada com o nome, que é muito bacana. Então conta, Kátia, mas envolve pijama, tudo a ver. Vai lá, Porque Kátia. a capa estamos nós de pijama e a gente palestra de pijama, enfim. Mas por quê, né? Na verdade, eu estava indo para um treinamento
nós estávamos indo para um treinamento e naquele dia, sabe aquele dia que você não tá afim de fazer cabelo, maquiagem? Eu falei para ele assim, hoje era aquele dia que eu queria ir de rabo de cavalo e chinelo de dedo. E aí ele virou para mim e falou, tá, daqui a pouco você vai querer ir de pijama para os lugares. Eu falei, eu ia amar, porque pijama para mim significa, de verdade, o fato de eu poder estar fazendo o que eu amo, e independente de como eu estar vestida, se eu estou fazendo o que eu não faço bem feito, posso até fazer de pijama. Exato. E pro Ni não, né? Para variar, a gente discordou. E para ele, pijama. Pijama tem a ver de assim, sai da cama e vai realizar seus sonhos. Arranca o pijama e vai em busca do seu... Pijama é pra preguiçoso, amigo. Não nesse sentido, mas assim... Nesse sentido, sim. Se você fica na cama só imaginando, porque eu vou fazer, vou acontecer, vai ficar sonhando, gente, bora realizar. Bate a mão nas pernas e bora fazer. Porque senão você se acomoda, né? Ai, mas é tão bom fazer as coisas de Não pijama. é? Nossa, eu super curto a ideia. Mas E você aí? fazia home office e fazia pijama? Então, eu tenho um pouco de problemas com essas coisas, né? Eu não aguento ficar muito tempo de pijama em casa. Eu levanto, eu faço algumas coisas de pijama, mas aí começa a me dar uma gastura. Porque assim, é meio-dia, hora de almoço, eu vou sair de pijama, eu acho inconcebível. Eu vou lá e troco, eu não aguento. Mas aí em casa todo mundo fica de pijama, menos eu. O pessoal fica lá o dia inteiro, se não Então. te deixar... É isso, mas na verdade é a alusão, né? Quando eu quis dizer para ele que eu queria ir de pijama, era não ter mais aquela... o que eu não queria mais era aquela obrigação de um dia poder sair de casa de cara limpa, né? Aí era uma questão minha até mais, como mulher do que até como empresária, né? E aí nós fomos para o nosso treinamento com a nossa querida Silvia Mara Patriani, que é a nossa pós-faciadora no livro. E quando chegou lá, eu falei, Silvia, eu já queria ter vindo de pijama. Eu vou falar, não, mas eu falei para ela que pijama era assim. Aí ela virou e falou, gente, não tem jeito, né? Vocês levam o CNPJ até pra cama. Olha. E aí eu falei, nossa, é isso mesmo. E aí surgiu. É muito bom. Tem o CNPJ em minha cama. Essa alusão é incrível, eu adorei. Mas olha, para começar o nosso papo, né, a gente estava falando que é preciso desmistificar as informações, que não existe essa de deixar a vida de casa fora do trabalho e vice-versa. Ainda mais quando se tem filhos. Você mesma falou, Kátia, que vocês só concordam quando o assunto são os filhos, Sim, né? sim. Então não tem como deixar de lado, né? Faz parte, assim como o trabalho, a vida de casa também faz parte da nossa vida e não tem como. Mas para que essa relação, tanto no trabalho como em casa, dê certo, o que é preciso levar em consideração? Então, era o que eu estava dizendo antes, né? A gente aprendeu isso às duras penas. Como eu falei, são 36 anos esse ano empreendendo. Dia 19 de agosto, é aniversário da nossa primeira empresa, primeiro CNPJ. E o que a gente entendeu ao longo do caminho é a divisão de papéis, é importante, porque ele é muito bom com números e eu sou péssima com números. Eu sou muito boa no network, em fazer parcerias. Ele, às vezes, tem algumas restrições com as parcerias que quer fazer, enfim. Quando a gente entendeu que cada um de nós tinha um lado muito bom e que a gente podia utilizar-se disso em prol do nosso crescimento, foi que a coisa começou a ficar bacana. Porque existe, sim, a imaturidade. A imaturidade que leva à briga, que leva ao desrespeito, né? Existe. E por outro... Ai, desculpa. Não, pode falar, amigo. E por outro lado, eu acho que assim, a comunicação, né? Eu acho que é bacana você sempre não deixar a coisa tomar uma proporção que depois fique mais difícil. Então, a melhor dica, eu acho que fica, é sempre se comunique. Mostre aquilo que você está insatisfeito, aquilo que você discorda. Porque faz parte do jogo também você discordar. Você não precisa simplesmente concordar com tudo ou aceitar aquela situação como é. Até porque você falou, a Kátia falou da questão da imaturidade. Vocês começaram há bastante tempo, né? Isso. Então, era esse começo, como é que foi para você? Então, olha, nós éramos muito jovens, né? Na verdade, a gente começou a namorar, eu tinha 17 anos e meio, ele também. E depois de meio ano, nós já éramos sócios. Olha, Ana. Então, hoje a gente está com 52. Então, na verdade, como a gente está falando de maturidade, né? Muitas vezes ele falava para mim, não, mas eu tô certo. E olha que coisa, a imaturidade era tanto que muitas vezes eu torcia contra, eu preferia que desse errado o que ele tinha dito, para que eu virasse para ele e dissesse, viu, eu não te avisei, do que se desse certo, a gente ganhando dinheiro. Olha que absurdo. Eu acho que isso faz parte da empresa familiar, é torcer Isso. quando você dá nada. Porque ainda, mas entre a gente, é verdade. Hashtag pronto falei, mas ó, é verdade. Eu trabalhei com a minha irmã, quantas vezes a gente não brigava lá dentro por bobagem. Cada uma querendo colocar seu ponto bobagem. de vista. Não, e assim, coisa que não tinha nada a ver com a empresa, às vezes. Brigava fora e levava aquilo pro trabalho. E aí assim, não, vai dar errado,
tomara que vai dar errado, pra ela vir aqui Isso. pedir minha ajuda. Sabe essas É coisas? isso. Existe, gente. Isso é imaturidade. Existe. Né? Porque depois que você entende que é uma egrégora, né? Todo Lógico, mundo sai ganhando que se der todo mundo certo, tá né? ligado, né? Exatamente. É Aquela aquela ligado para um bem comum. é a né, história que é o da sucesso maré. da- A maré sobe, todos É. os navios sobem. A maré baixa, todos os navios baixam. Não tem como, né? Mesmo porque eu acho que assim, né? A gente, como muitos jovens, a gente também era muito aquilo pela intuição. A Sim. gente não tinha também aquele conhecimento. Então vamos que vamos, e vamos apanhando, vamos sobrevivendo. E a própria, nessas de você ir na marra, na sobrevivência, não tem como não ter essa discussão, não tem como esse negócio da torcida contra ou a favor, acaba acontecendo. Exatamente. Mas é difícil, viu? Isso que você falou, Lu, isso que eu disse, é difícil reconhecer. É, Né? O pronto então, falei que você você precisa diz. de maturidade Isso, pra falar você- assim, não, eu fui imatura. Você só isso reconhece aí. quando não dói mais, É, entendeu? exatamente. Exatamente. Não, e assim, como vocês falaram, começaram novos, jovens, não sabiam o que estavam fazendo. Não. Foi meio que um instinto. Sim. Só que vocês, ao longo aí desses 16 anos, vocês não, foram 16 anos. 16 anos que a gente tem, a gente chama de independência financeira. Então, bom, ao Não, longo e dos você- 35 anos da empresa, Isso. então, vocês aprenderam muita coisa na tentativa do erro e do Erro e acerto, acerto. né? Então, Isso assim, mesmo. isso aqui funcionou, ok. Isso aqui não funcionou, descarta. É, E isso vai mesmo. Até porque embora. quando vocês começaram, eu acho que não tinha uma ajuda tão grande quanto quem está começando hoje acaba tendo, né? Exatamente. Sebrae, que acaba dando cursos, essas coisas todas, e vocês foram no escuro. Mesmo porque hoje eu acho que ferramentas, treinamentos, eu acho que hoje o empresário, o empreendedor, ele não se sente tão sozinho como era antigamente. Até você hoje enxerga a concorrência de forma totalmente diferente do que Exatamente. antigamente, né? É, Era isso mesmo. espionagem, né? Você fechava, você não deixava ninguém. Imagina, um funcionário medo, teu ir aquela para um coisa. concorrente. Nossa, Meu Deus, era o que fim esse do cara mundo. tá te levando? Hoje você fala, vai com Deus. Você não serve para nós, então que bom que você vá para o concorrente. Eu não sei, eu hoje vejo algumas coisas assim, como você está falando, hoje eu vejo assim, que tem lugar para todo mundo. Eu já penso desse jeito, sabe? Existe concorrência justamente porque tem lugar para todo mundo, tem público para todo mundo. Isso aí foi uma maneira que eu comecei a enxergar as coisas e tem me ajudado bem. Mas isso que a Olivia falou é importante, porque quando vocês começaram lá atrás, não só o apoio de saber planejar um negócio e tal, mas o apoio emocional para ser um empreendedor, né? Porque precisa de ser casca grossa, né, Kátia? Isso, então. Na verdade, nós somos cria do Sebrae. A Olivia falou contra o Sebrae, mas o Sebrae nos deu... tinha um projeto que chamava-se Projeto, e Eu eles... lembro. Isso, eles foram assim, nossos pais, porque eles bem emprestaram uma legal. grana pra gente, e essa máquina que a gente comprou tá na nossa empresa até hoje funcionando, né? Mas ali foi sorte, ali a gente não foi em busca de conhecimento, a gente foi em busca de dinheiro, é completamente diferente. Quando a gente diz que os últimos 16 anos foram os decisórios na nossa vida, é porque os primeiros 16, digamos assim, né? Faz as contas que eu não sei, os primeiros... 17 minha dá amiga. 34, Achei minha amiga falou. 17 anos e meio, você quer a metade precisa, 17 Kátia, anos e meio. porque aqui assim, a Olivia é cientista, eu sou de letras, né? Eu não faço conta nenhuma. Sou péssima pra fazer conta. Então, os primeiros anos, a gente foi de verdade aprendendo, se capacitando, mas de uma forma muito intuitiva, como a Olivia falou. Quando a gente começou a entender, primeiro, foi o que eu disse, quando a gente começou a entender quais eram os nossos pontos fortes e a gente aceitou isso, o rumo começou a ser tomado. E aí você disse uma coisa que eu acho muito importante. Nós começamos a entender que existia um propósito por trás. Coisa que no início a gente queria ganhar dinheiro. Exatamente. Né? Quando a gente entendeu que o dinheiro não era o apenas primeiro uma das passo. coisas, né? Não, ou Isso. até a consequência, né? Isso. Do trabalho, do carinho pelo esforço. negócio. Foi aí que a gente começou a entender. E aí também nós entendemos, porque o que nós temos de mais diferente, eu acho que eu e o Aníbal, é que eu adoro correr riscos. Eu gosto muito. Então, se você me oferecer um negócio que diz assim, olha, tem 90% de chance de dar certo, eu vou sorrir para você e vou dizer, vou pensar. Se
Se você disser pra mim, olha, tem 5% de chance de dar O certo, olhinho até eu vou te ouvir, vou querer entender, porque eu gosto. Eu brinco que adoro cassino, tá? Mas o poker não me atrai, o que me atrai é a roleta. Porque o poker você conhece, você lê o outro, você sabe exatamente o que está acontecendo. Na roleta não, é pura sorte. Essa é uma característica minha, que a gente foi aprendendo durante o tempo a administrar, correr riscos calculados, né? Mas não tem jeito, ainda o risco tem o seu risco. Você tem que engolir de Faz vez em quando. ser fala empreendedor no Brasil, principalmente, ou em qualquer lugar, é você acordar todos os dias se arriscando, tentando algo diferente, sendo criativo todos os dias, porque não tem como não ser. Exatamente. E como é que funciona a divisão de tarefa em casa e no ambiente de trabalho? Na verdade, no ambiente de trabalho é mais organizado do que em casa. Geralmente é, né? Geralmente é assim mesmo. Mas em casa, assim, vai fazer quem está disponível. Por isso que eu falo, eu tenho uma legião de mulheres que me seguem, né? E eu sempre digo para elas que eu não sou aquela mulher, eu não sou a Mulher Maravilha. Eu nunca fui uma excelente mãe e também uma excelente empresária. Eu estava, enquanto empresária, uma excelente empresária, mas a lição dos filhos ficava para lá. Quando eu estava mãe, eu estava uma excelente mãe, mas eu não entregava a tempo o produto que tinha que ser vendido. Então, eu nunca fui essa mulher que todo mundo diz aí, de tripla jornada, dupla jornada, porque também tinha o ânimo para fazer de tudo em casa. Se fosse preciso que ele trocasse fralda, que ele desse banho, que ele fosse para a reunião da escola, estava tudo certo. Isso nunca existiu entre nós, essa vírgula, né, Mi? De cobrança, disso, você é mãe, você que vai. Quantos filhos vocês têm? 2. E, na verdade, não é que, assim, quando você empreende, você não tem um horário, a agenda é doida. Então, quer dizer, se você também não for cobrindo a agenda do outro, você acaba não conseguindo trazer pontos positivos. Então, a gente tinha muito isso. Não, hoje eu tenho que visitar um cliente. Tá bom, fico eu com os filhos, ou se não, bora levar os filhos no carro, entendeu? A Kátia muitas vezes amamentou no carro, indo para clientes. Eu ia entregar mercadorias dentro do negócio. Meus filhos iam junto, às vezes até ajudando a carregar caixas e tudo mais. Quer dizer... Pequenininhos, né? Porque a gente fala pequenininhos. 4, 5 aninhos. Quer dizer, a caixa, às vezes, como eram, às vezes, toucas de motel, até uma curiosidade. E dá muito volume, mas pouco peso. Então, o meu mais velho, ele abraçava aquele saco de toucas de motel, era maior do que ele. E ele ajudava a descarregar. E é todo feliz, né? Sim. Todo feliz. Então, quer dizer, eu acho que acaba ficando... A agenda não tem como. E casa é a mesma coisa. Você chega pregado, os dois. Então, quer dizer, ou você divide, hoje você faz a comida, hoje eu faço, ou bora pro lanche os dois. Mas isso é muito importante, porque muitas mulheres sentem culpa, primeiro porque não conseguem fazer todas as coisas, mas isso, a gente fala isso, que a gente é Mulher Maravilha, mas heróis também precisam de descanso, né? Não dá para querer cobrir todas as áreas lá perfeitamente, porque isso não é possível. Então, se a gente faz o melhor que faz, que pode no momento, né? E faz as pazes com isso. Ainda bem que vocês dois têm essa dinâmica. Não é todo casal que trabalha junto que tem isso, né? Acaba sobrecarregando exatamente. Tem que trabalhar dobrado no final das contas. Às vezes até por uma questão da própria mulher. Ela mesma se acha na obrigação de ter que cuidar. Não, casa, os filhos são minhas obrigações. Você falou do super-herói, até os super-heróis têm o perfil de ser humano, né? Aquele perfil de ser comum. Eles são pessoa física também. É isso aí. Bom, vou continuando. As empresas familiares, elas sofrem muito com o dilema de contratar alguém que supostamente não vai poder ser demitido no futuro, né? Como lidar com essa questão? Porque isso é horrível, horrível. E não é só questão de ser demitido. Eu até estava comentando com vocês. Às vezes você quer... Não dá uma bronca, não dá uma bronca, mas às vezes, né, cobrar, falar que você prefere que aquilo seja feito de outra maneira, e aí você vai falar pro primo, pro irmão, pro amigo, e aí como é que é isso? Não empregue quem você não pode mandar embora. Esse ditado é fantástico e não tem jeito, todo mundo sabe, mas é aquela coisa, né? Ai, minha irmã acabou de me ligar, acredita que o João, o marido dela, foi demitido
E, puxa, não tem como você dar uma força. Aí começa a implicar aquela coisa da família e negócio. Outra coisa também que acontece. Você vai e emprega a pessoa pelo grau de parentesco, e não pela competência. Então, quer dizer, ai, tá, vou ajudar então meu cunhado. Surgiu uma vaga de vendas na empresa, é a única coisa que tem lá. Você não quer saber, você não pergunta para o teu cunhado se ele manja de vendas, se ele gosta, se ele quer. E o outro lado a mesma coisa, meu amigo, é o que tem para hoje. Não, eu vou vender. E aí começa aquele desgaste, porque ele não gosta de vendas, ele não está ali para. Ele não sabe, é complicado. Mas é minha culpa, minha máxima culpa também, porque tem muito empresário que acaba lidando com isso de uma forma como escapatória, né? Então, eu preciso de alguém, cara, então que seja você, vem cá. Que de repente aceita um salário que não seria o de mercado. Né? É isso. Então, existe também a culpa é dos dois lados. De quem aceita, porque precisa, mas de quem emprega, porque precisa cobrir aquele momento, naquele gap, e aí acaba empregando quem não tem competência para exercer aquela função. E tem um outro porém também. Eu acho que a família parte do princípio que se você contratar familiar, ele é de confiança. E não é. Não exatamente. Não exatamente. Bom, a gente vai ter que ir pro intervalo, né, Oli? É isso Nossa, aí. já foi, tá vendo? Já Falei foi, que era rapidinho. rápido. A gente vai ver uma música agora que o Aníbal pediu, né? Pedido A pedidos de ouvir. Então a gente fica aí agora com o Eduardo e Mônica.
Vai mostrar o livro lá na câmera. A gente vai falar dele. Estamos de volta aqui no Papo com Elas. Queria, antes de voltar, mandar um abraço para Maria José Ferreira, que a gente conversei com ela no final de semana. Ela é filha de uma amiguinha, também se chama Sofia. A filha dela é Sofia e a minha Sofia também. E ela deu um feedback bastante legal pra gente. A Maria José é deficiente visual, acompanha a gente pelo Facebook e tem várias ideias também sobre o que a gente pode falar daqui pra frente. Já tá rolando, inclusive, viu? Já passei pra frente e da próxima semana teremos novidades Muito sobre legal. essa pauta aí. Vou mostrar aqui, você vai fazer uma pergunta, eu vou mostrar Bom, no vídeo aqui. a gente tava capa do falando, livro. antes do final do primeiro bloco, a gente tava falando então de empregar os familiares, das pessoas que você não pode demitir e tal. Bom, aí você falou, né, aquele ditado bacana que não empregue quem você não pode demitir. Porém, isso nem sempre é possível, né? Vocês mesmos aqui estavam falando pra gente que já um familiar ou outro vocês empregaram e tal. E aí precisa dar uma bronca ou exigir produtividade. Como é que você exige produtividade do primo, do sobrinho, Da sogra. da sogra? Eu acho o seguinte, já empregou, você tem uma boa relação, primeiro, incentive a ele se capacitar na área que você o entregou. Porque fica muito mais fácil quando a pessoa domina o espaço que ela está ali. E comunicação, gente, independente de grau de parentesco, eu acho que hoje uma empresa, para se fortalecer, ela precisa realmente estar sempre no bate-papo, chama, reuniões, pelo menos, não vou dizer periódicas, que não tem como mais. Mas é assim, semanalmente, tenta alinhar as expectativas, as dúvidas, porque com isso você vai trazendo a pessoa também para a tua realidade, para aquela cultura empresarial. No momento que você impõe na tua empresa uma cultura empresarial, ou seja, todo mundo fala a mesma língua, fica mais fácil essa ligação cliente, funcionários e você empresário. O que é bacana deixar claro é que quando você contrata, e aí independe de ser um parente, um amigo ou alguém, um desconhecido, as regras têm que estar muito claras. Por isso que a gente fala tanto de processos, né? Quando o Aníbal fala em cultura empresarial, a gente está falando em processos na empresa. Então, tenha ali uma cartilha de tudo que você gostaria que acontecesse com aquele cargo que foi oferecido, né? Tenha essa cartilha em mãos, faça com que a pessoa leia essa cartilha, faça com que ela assine, que leu. Por quê? Porque na hora da cobrança fica mais fácil. Quando ela disser, olha, mas como você não fez? Vem cá, coleguinha, você leu? Você leu que estava aqui? Estava dentro daquilo que a gente combinou? Então eu preciso que você cumpra. O combinado não sai caro. Exatamente, é outro ditado que ajuda muito. Vocês acham válido, por exemplo, fazer como se fosse contratar uma pessoa de fora mesmo, que passa por aquele processo de entrevista, de saber de entender o quanto a pessoa sabe a respeito daquele cargo? Você acha válido fazer isso com um familiar também? Olha, é um assunto delicado. Por quê? Hoje, 70% das empresas familiares, elas fecham após a morte do fundador. A sucessão é muito complicada. Então, é assim, se já chegou a estar em pé de guerra a empresa num todo, ou está difícil fazer o sucessor com o sucedido, põe um terceiro. Aí não tem jeito. Põe uma pessoa, um gestor, mas também dê autonomia para ele. Não acredite que ele vai vir fazer milagre se fica aquele cabo de aço, né? Contratar um gestor e não uma marionete, né? Isso. Você fica ali por trás maquinando. Não, e Lu, a pior coisa que tem é quando você também numa reunião começa. Você não acha que tá certo? Quer dizer, põe o cara numa situação, vem pro meu lado, aí o outro se senta no outro sócio. Não. Mas você tem que me dar razão, porque você vê como que é. Quer dizer, o cara fica engessado. O que eu acredito dentro, ainda falando de contratação de funcionário, né, e colocar um entrevistador, um headhunter, sei lá, alguém que vai entender quais são as expertises, a gente tem que falar da realidade do Brasil, tá? Quantas empresas têm condições hoje de contratar alguém para fazer essa entrevista? Começa daí, é difícil. Então, o que eu sugiro é
é você, de verdade, fazer perguntas básicas do dia a dia. Para você conhecer quem você está contratando, ainda mais se é um primo, um amigo, um irmão, mas qual é a base? O que você gosta de fazer, como você faria, colocá-lo numa situação, às vezes um testezinho simples de colocá-lo numa situação de poder de decisão, sabe? De decisão de o que você vai fazer agora? O que você faria agora se isso acontecesse? Eu acho que é mais válido, porque eu não sei quem é o nosso público que está ouvindo, é aquela pessoa que não tem condições de contratar um headhunter ou um consultor empresarial que é tão caro, de repente seja uma saída. Buscar esses testezinhos prontos. O Google é um santo nesse sentido. Na verdade, o intuito da minha pergunta foi assim, já que você vai ter que contratar aquele familiar... Não foi nem isso. Eu queria saber o quanto ele sabe do meu negócio para eu poder ensiná-lo ou capacitá-lo. Mas, Lu, na verdade, assim, quem de verdade conhece o seu negócio? Exato. Então, às vezes, você também contrata alguém que não é seu parente, e você contrata ali a Deus dará, e essa pessoa também não sabe qual é a história da sua empresa. Né? Então, esse papo é importante que aconteça, porque aí você começa a criar aquilo que a Aníbal falou de cultura empresarial. Você começa a entender por quê, como surgiu, você começa a se apaixonar. As pessoas acham que é clichê, e eu não gosto muito de clichê, mas existem alguns que são importantes. Missão e visão do negócio não é bobagem, é real. Por que você faz e o que você faz é a sua missão, né? Então, o que você faz? E por que você faz? Quem são as pessoas que você quer atingir? E visão, onde você quer estar. Então, quer dizer, você quando contratar alguém, você fala, e aí, amigo, você sabe onde eu quero estar daqui a 5 anos? Isso faz parte da tua trajetória? Onde você quer estar daqui a 5 anos? Então, são perguntas simples que você pode fazer, alinhar a expectativa e não ficar na mão, e nem deixar na mão. Até naquele ponto que o Aníbal falou, de repente você pegar um primo e colocar o cara de gerente, a pessoa não tem o mínimo conhecimento. Tem liderança, por exemplo. Exato, então. Mas também é assim, gente, agora vamos falar no âmbito da sociedade. E não, por exemplo, o parente como um funcionário. Numa sociedade que é uma empresa familiar, também uma dica bacana é cada um ficar num setor. Sim. Porque se você também, cada um tiver autonomia sobre um departamento, fica também mais fácil você gerir juntos. Agora, quando os sócios decidem tudo juntos e começa a ter essa rivalidade, vamos chamar assim, aí eu acho que aquele terceiro, quando eu falo do terceiro, é bem no âmbito já da sociedade, da empresa, patrão e patrão, né? Quem tem sócio tem patrão. E é bem por aí. É isso mesmo, até para não haver a interferência, né? E um interferindo no trabalho do outro, senão nada vai ser feito. Sim, exatamente. A gente sabe que tem diversos tipos de relações de casais que trabalham juntos. Eles podem ser funcionários, uma mesma empresa, um subordinado do outro, eles podem ser sócios. Qual o princípio que vale para todas essas situações no que diz respeito a preservar a relação pessoal e a profissional? Respeito. Você precisa entender, porque a comunicação ela é muito importante, mas às vezes não está no que você disse, mas em como você disse. Exato. Então é muito importante, primeira coisa, se você vai ter um negócio com alguém que você ama, entenda que a prioridade disso é o respeito. Respeite o outro enquanto indivíduo. Depois vocês podem brigar e quebrar o pau, tá bom? Quem nos conhece, nossos funcionários estão nos ouvindo, né? Sabe que a gente briga, quebra o pau, mas o que não pode faltar é um respeito com relação ao indivíduo, né? Os desejos, as vontades, entender por que o outro tomou aquela atitude, baseado em qual princípio, né? Porque você pode estar, como no nosso caso, 36 anos juntos. Mas até hoje eu descubro coisas no Aníbal que eu falo, não acredito que o Aníbal está fazendo isso. E verdadeiramente ele deve ter isso. Um monte. Então. Um monte. Eu estava só esperando a deixa. É isso aí. Não, respeito. Eu acho que assim é primordial, porque eu acho que se você sabe que você pode chegar só até ali, porque senão vai existir a mágoa, vai existir... as palavras não vão poder voltar no tempo. Então, eu acho que assim, cuidado, né? Cuidado, porque o inverso, às vezes, o que você não consegue falar com um sócio que não tem essa liberdade, ou com um funcionário que não tem essa liberdade,
o parente ao contrário, É, né? Você engraçado. se acha com muito mais liberdade. E aí que você magoa muito mais, porque Sim, sim. você tem uma aproximação com essa pessoa muito maior até. Então, o não querer essa pessoa chateada, triste, é muito maior. Agora, falando da experiência de vocês dois, como trabalhando junto, empreendendo juntos, né? Qual foi o maior desafio assim, que vocês enfrentaram nessa questão de atrito? Onde vocês bateram de frente mesmo, mas aí conseguiram resolver o problema. No meu caso é muito claro. Eu acredito que quando a gente obteve a independência financeira e eu disse para ele que ele contasse comigo na empresa por mais 5 anos. E que dali ele não contaria mais. E foi muito difícil porque nós estávamos no auge do auge. Então ele virou Mas por que você tomou essa decisão? Porque eu entendi, eu participei de um processo que chama-se 10,000 Women. Eu sou uma das 10 mil mulheres no mundo, escolhida pelo Banco Goldman Sachs, que empreendia modificando seu entorno. E o que eu enxerguei quando eu fui fazer quando eu me oferecer esse processo de aprendizado, eu entendi que o que eu vivia era muito diferente do que as mulheres viviam lá fora. E aí eu encontrei um outro propósito. Então eu acredito, o propósito é tão importante, e quando a gente trabalha, tem que trabalhar por amor. Tem que trabalhar por amor. Você tem que fazer o que você ama. Kátia, isso é Pierre, isso é clichê. É. Assim como missão e visão é. Mas é verdade. Se você não fizer por propósito e por amor, não vai existir nem relação e nem situação financeira que te faça feliz. Então, é o que eu estava acontecendo naquele momento. Eu entendi que eu não queria mais aquela vida. Apesar de a gente estar no auge, ganhando muito dinheiro, foi o melhor momento da nossa vida. E eu acredito que para ele foi uma grande surpresa, né? Assim. Porque ali eu acho que eu tomei consciência que a gente não tinha ainda alinhado as nossas expectativas em relação ao que cada um queria em relação à empresa. Mesmo depois de tanto tempo trabalhando né? lado a lado, né? Sabe? Você... Olha, tá vendo como é que é? Porque você acaba falando, caramba, é o momento da gente agora expandir, abrir franquia, fazer acontecer, né? Você tá querendo sair, mulher? Louca! Mas foi bem sozinho. Foi bem isso. E aí você também questiona, né? Você fala, você tem consciência, né? De quem paga o carro, quem paga as viagens dos filhos. Você tem certeza que você quer largar o osso? Você ameaça, né? Você tem consciência do que você está fazendo? É uma pressãozinha de leve. Porque você fala, né? caramba, a gente ralou tanto, agora que é pra gente realmente curtir, né? O momento da empresa. Né? Você quer sair? Por que você não quis sair quando a gente estava zoado, quebrado, endividado, né? Não, mas é muita graça, amigo. A graça é te deixar com a boca aberta, você não entende? É verdade, é verdade. Mas você sabe que muita gente que faz essa pergunta pra gente estranha mesmo, porque nós passamos por 2 falências, né? Então, ali poderia ter sido o grande momento, a gente brinca aqui em casa, nós estamos nos ditados hoje, em casa que não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, né? É que a gente brinca com pão ou sem pão, a gente sempre tem. Mas, enfim... Com ali... razão ou sem razão. Eu sempre tenho razão. Aí o que acontece? E aí muita gente entende que talvez esse fosse o grande momento, mas não, porque nunca foi por dinheiro. Isso é muito claro pra gente. Nunca foi por grana, né? Sempre foi por entender que nós poderíamos construir algo que mudasse o mundo. E a gente nunca disse isso, e nem nunca dissemos isso um pro outro. Mas estava muito claro que nós tínhamos vontade de que o mundo fosse melhor para quem viesse depois da gente. Aí é por gratidão a tudo que o universo nos entregou. Eu falo muito de física quântica, então eu agradeço sempre. Um dia você vai voltar para a gente conversar só sobre isso. Porque eu amo. Isso aí é o que eu mais gosto de falar também. Então, sem querer, a gente tinha esse propósito escondido nos nossos corações. Eu acho que, por isso que na época da falta da grana não foi o que pegou. Pegou depois que já estava estabilizado, aí você pega e fala, e agora? Eu consegui tudo isso, eu adquiri tudo isso, o que eu posso fazer para continuar ajudando e também se ajudar, né? Porque quando a gente ajuda o outro, mais ajudados somos nós mesmos, né? Não, uma coisa que a gente falou fora do ar, né? A gente estava no Marisa falando da questão de pegar pessoas e capacitá-las para sair. Gente que começa no cargo baixo
E vai acabar numa faculdade, você falou, Sim. a gente estava fora do ar aqui, aí você falou da questão de 800 jovens. que eram Favela, de favela. comunidade. Isso. Foram empregados e Então, conta um pouquinho, que a capacitados. gente estava falando fora do ar, conta para quem está ouvindo a gente. Então, a gente sempre teve o intuito de trazer para as nossas empresas a questão social. Nem sabendo disso, né, amiga? A gente nunca sim. nem falou, olha, vamos fazer algo. Não. Nunca foi Planejado, planejado, foi natural, Foi né? natural. Então, em 1980 e pouco, 90, a gente empregou mais de 90 mulheres com AIDS, porque a gente entendia que elas tinham sido colocadas fora do mercado. E isso era uma novidade, esse assunto era novidade nessa Novidade e década. tabu. E né? tabu, não, E e tabu. super perigoso, ninguém sabia nada, Não, acreditava-se tabu. que pegava no Sim. contato, Sim, imagina. Sim. Então foi uma inovação Foi. mesmo da sua parte. Mas nós nem sabíamos, Uhum. né? E eu acho que assim, nem é minha, eu acho que é nossa, porque o Aníbal teve a sensibilidade de aceitar tudo isso, né? E de entender que tudo bem. Quando aconteceu com a última empresa que a gente teve, também foram mais de 800 jovens que passaram pela gente e que a gente capacitou ensinando-os, né, a como se comportar, como tratar de crianças. Depois eles vinham fazer uma parte de serviço de garçom, né? Muitos deles se tornaram coordenadores, gerentes. O que era legal é que os nossos monitores, eles recebiam mais quando ia para o concorrente. Tamanho o treinamento que a gente dava, né? Algumas faculdades. Então, a gente tem no currículo 5 ou 6 jovens que chegaram lá, né? E a gente tem hoje uma engenheira, e toda vez que ela tira, Renatinha, minha linda, um beijo para você. Toda vez que ela tira foto de capacete, ela é uma engenheira, trabalha com uma equipe de homens enorme. E a gente olha a Renatinha formada em engenharia, a gente entende que alguma coisa aconteceu nessa história, e que não foi só pra gente, foi pro entorno dela também, né? Não, e o bacana de tudo isso, gente, não é que alguém, em algum momento, fez algo pelaquela pessoa, pelaquele jovem. Não, era deles. Tem muita gente boa no mercado que às vezes não tem a oportunidade, Sim, não tem aquele exato. empurrãozinho. Às vezes ele mesmo não acredita nele, e às vezes você dá um empurrão. Quer dizer, a gente não fez nada por ninguém. Putz, os caras que eram bons mesmos e que fizeram virar a vida deles. Eles tiveram, Entendeu? é como a gente falou, eles Isso que é tiveram legal. a oportunidade que de outra forma talvez não tivessem. E assim, eu achei muito de uma sensibilidade muito grande sua, Kátia, quando você disse fora do ar, que por que os meninos da comunidade? Porque eles cuidam dos irmãos. Sim. Então, assim, então eles sabem cuidar de Tem criança, expertise. eles entendem a responsabilidade, o Sim. cuidado. E é uma coisa assim que eu nunca tinha visto por esse lado. E já mudou. Pra mim também, já muito mudou. legal a sua visão. A Muito gente fala, voltando aqui ao assunto do livro, né? A gente geralmente confia no cônjuge para desabafar sobre o problema do trabalho, até no caso compartilhar a conquista. Como que a gente desabafa quando o marido ou a mulher estão inseridos nos dois ambientes? Aí Você você briga pegou- com o marido no trabalho, você vai desabafar com o marido em casa. Não, engraçado isso. Isso que você falou pega muito. Essa prática eu já parei de fazer, tá? Mas eu posso dizer que eu parei aí há uns 5 anos atrás. Nem chorar na frente dos meus filhos e do meu marido eu fazia. Eu chorava embaixo do chuveiro sozinha. Eu não queria de forma alguma mostrar minha fragilidade, muito menos para ele, porque nós éramos sócios. E talvez se naquele momento eu mostrasse a minha fragilidade, poderia interferir nas decisões que tínhamos que tomar. Mas isso é uma coisa que vinha de você. Minha, não, não, deixou claro em algum Imagine, momento. não, o Aníbal pelo contrário, o Aníbal ele é um livro aberto, o Aníbal nunca teve Você esse- achou que se você Era eu, chorasse, era uma eles coisa iam muito te minha. enxergar de outra maneira. Era uma coisa muito minha. Então, talvez se vocês me perguntassem nessa trajetória desses 36 anos, se eu tivesse que mudar alguma coisa, talvez pudesse ter sido isso de Se abrir um pouco mais. de ter falado um pouco mais. Talvez esse fosse o único quesito que eu repensaria. Na verdade, sociedade entre parentes é algo forte, e quando essa sociedade é marido e mulher, eu acredito que ainda é muito maior. Então, eu acho que assim, a gente já acaba se dando as mãos o dia inteiro, né? A necessidade de realmente um contar com o outro já é ali, porque chega um certo momento que você só de bater os olhos, eu e a Kátia, a gente batia os olhos, a gente já sabia.
ou era coisa boa, ou era coisa muito Isso é errada, péssimo. ou era muito Eu errado. olhava assim, E assim, então... bom dia, pera, nem vou falar, porque a cara dele já tá falando. Exatamente. Isso é uma Então, coisa. eu acho que assim, não tinha o porquê desabafar, porque um já tinha o raio-x do outro muito ali no todo momento. Todo Mas momento. então, você vê, olha que barato, né? Depois de tanto tempo, Olivia, foi muito pertinente sua pergunta. Depois de tanto tempo, olha a visão, né? A visão dele, que estava tudo bem, né? Mas havia momentos, porque, gente, a gente foi sócio majoritário do Serasa, tá? Quando a gente quebrou. Putz. Era oficial de justiça por tudo quanto é canto, escondido atrás de árvore, atrás de carro, outra moça, né? Então, é claro que existe um momento onde você se sente cocô do cavalo bandido. Mas, naquele momento, o meu sentimento era que se eu transmitisse para ele que eu estava me sentindo como cocô do cavalo bandido, o meu medo era que ele também se sentisse assim, e aí a gente não ia levantar da cama. Essa era a minha sensação, né? Então, muitas vezes, e aí sim quando pega nos perrengues, né? Porque existiram. Eu costumo dizer, e aí vamos desmistificar de novo sem romantizar. O povo está subindo, eu sou palestrante de empreendedorismo, 5 anos na Feira do Empreendedor, eu falo para mulheres empreendedoras, mas é assim, não quebre, porque quebrar tira sua dignidade, não é o seu CPF, seu CNPJ, não é o carro que você perdeu, a casa que você perdeu, tira de você a dignidade, e você poder olhar no olho do outro e dizer, olha, eu não sou desonesto. Calma, não é por aí. Eu dei um passo errado, mas eu não sou desonesto, né? E aí é muito complicado. Então, não quebrem. Porque eu sei que existe um empreendedor fodástico aí, que está no mercado, e que fala... Já foi. E que fala assim, eu quebrei 10 vezes, 20... para, meu amigo. Como assim quebrou 10 vezes? Não. Fala com um pouquinho de orgulho até. Não sou herói. Não sou herói. Gente, ter quebrado 2 vezes não é heroísmo, não. Eu fui burra. Essa é a palavra, não tem outra. Exato. Porque eu não dei valor aos sinais, né? Então, você que está em casa e que está pensando em empreender, uma máxima. Você está optando por acordar desempregado todo dia, porque você vai ter dinheiro para comer pizza, e no outro dia você pode não ter dinheiro nem para pagar a conta. Então, você está optando por acordar desempregado todo dia. Escolha. Escolha é sua. E segundo, não queira quebrar. Sabe o que você faz? Estude a referência, estude a concorrência e principalmente o que você não deve fazer para não precisar passar por esses perrengues que a gente passou, porque não foi fácil. É isso aí. Agora a gente está com um tempinho aqui curtinho pro final e eu queria que vocês falassem do livro. A gente falou e não falou do livro. Todo seu, pode falar. Não, eu falei demais. Como que surgiu essa ideia? Não, realmente, é que nós temos muitas histórias, Muitas. nós temos muita coisa aí pelo caminho. E é aquela coisa, como muitas vezes a gente perdeu, caiu, eu acho, por que permitir que outras pessoas caiam se a gente pode dar dicas? Porque jamais a gente vai Ensinar nada a ensinar ninguém. a ninguém. Dica, Nada é é realidade, dica. é um. isso. Então, né? quer dizer, mas, puxa, mostrar a nossa dor para que realmente a pessoa não passe por aquilo. Então, são bons momentos. Bons e Todos. Mas todos foram muito bons. Porque Até quando os você ruins foram coloca... bons. Que assim, porque, Mas sabe que gente... existe coisa boa no que negativo. nos também, ajuda a né? crescer. Meninas, quando a Kátia vira e fala, não, tá vendo, a percepção dele foi que ele não viu a coisa ruim. Não é que eu não vi a coisa ruim. É que se a gente permite que a toalha caia de vez, putz, gente, A gente já você tem filhos e tudo, você fala o quê? A gente Não falou em tanto Vou de fugir. máximas, tem as outras, né? Que o chute no bumbum empurra a gente pra frente. É isso isso mesmo. E a água quando bate na bunda da lá. gente que se mexe, é bem por aí. Onde que o pessoal pode comprar esse livro? Como que faz para saber mais sobre vocês? Tá bom, Deixem ó. todos os contatos aí. O livro vai ser lançado no Dia dos Namorados, dia 12 de Que junho. legal. Então ele não está lançado ainda, a gente está aqui com esse para vocês, mas a gente vai lançar dia 12 de junho, né? Então quem quiser nos encontrar, podem entrar na nossa página, tem o CNPJ em Minha Cama, no Facebook. E os meus contatos, se vocês quiserem anotar o meu zap, DDD 11 95986-1715, eu vou repetir, 95986-1715. E o meu Insta é assim, anibalteixeira.oficial, né? E eu tenho um site lá que é o anibalteixeira.com, que
põe lá um oi, que você vai começar a receber dicas de economia, bate-papos. Isso é bacana. O anibalteixeira.com.br. Vamos ficar ricos, gente. Vamos. Não chegamos a tanto. É bate-papo mesmo. É isso, gente. Muito obrigada por esse papo animado. Eu Na adorei. segundona. Muito bom. Maravilha. Animado, adoramos. Às vezes, adoramos. você falou no começo que às vezes segunda-feira, como um dia como esse, a gente quer sair de casa de pijama, sem se cuidar. Mas vê que a segunda-feira é um dia que nos foi dado para a gente começar Sim. a Recomeçar, né? recomeçar. É isso aí. E a gente ama segunda, viu? Nós também. São isso aí. meninos novos. Gente, o Papo com Elas vai ficando por aqui. Eu agradeço a presença da Kátia e do Aníbal. Foi muito legal Muito essa conversa, foi muito bacana. Lu, brigadão pelo dia de hoje. A gente volta amanhã. Voltamos amanhã, falaremos de Feng Shui. Feng Shui. Feng Shui. É. Feng Shui. A gente tá numa vibe, né? Maricondo, Feng Shui, aquela Uma coisa vibe chinesa, né? Uma coisa assim. bem oriental de Uma coisa organização. próspera. É isso aí. Então, o Papo com Elas volta amanhã. Muito obrigada pela participação. Até lá.